A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2021, onde nós vamos estudar, navegando nesse trimestre sobre um tema tão relevante, a ação de graças pela igreja de Corinto, onde Paulo agradece a Deus, louva ao Senhor. Ele ergue uma oração diante do Deus vivo para exaltar pela vida da igreja de Corinto. É claro que aquela igreja tinha grandes problemas, mas nós vamos aprender a respeito da importância de sermos gratos a Deus com o apóstolo Paulo. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a alcançar mais vidas, a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Por favor, nota 10, participe conosco comentando aí, deixando o teu hashtag Glória a Deus. E é claro também que eu quero lembrar você que nós estamos com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD. Se você desejar o esboço dessa aula, como também os demais esboços das nossas ministrações durante esse trimestre, os slides para poder dinamizar a tua ministração na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, é muito fácil. É só você se tornar um dos nossos assinantes. No Facilita você encontra oportunidades assim maravilhosas para poder te ajudar a ministrar ainda melhor as tuas lições da Escola Bíblica Dominical. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Eu vou deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. A ação de graças pela igreja de Corinto. Esse é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 2 aqui da classe dos jovens. Vamos compreender que o apóstolo Paulo ergue a Deus uma oração, agradecendo pela igreja de Corinto, analisando especialmente o capítulo 1 dessa carta. Eu espero que você em Cristo seja edificado em Jesus. Para a gente iniciar bem a aula de hoje, vamos iniciar com as nossas bases bíblicas. E a minha primeira dica desta ministração é: por favor, gente boa, apresente para os teus alunos o texto do dia que está localizado no seguinte endereço. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Leia esse texto com os teus alunos. Apresente também a síntese da tua lição. Isso vai te ajudar muito e, é claro, vai dinamizar também a tua aula. Por favor, nota 10, apresente em sala de aula a leitura bíblica em classe. Afinal de contas, você é servo da palavra. O endereço da nossa leitura bíblica de hoje está aí, localizado na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Também na primeira carta, capítulo 6, agora, versículo 16 ao 20. É importante olharmos para esses textos bíblicos. Compartilhe com os teus alunos. Isso vai ser muito legal na tua ministração. Hoje nós estamos analisando exatamente essa oração do apóstolo Paulo. É bem verdade que em diversas epístolas ele inicia orando, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. E nessa epístola, a primeira carta que ele escreve para a igreja de Corinto, ele faz questão de dizer nessa carta que ele ergue a Deus uma oração. Nessa carta também ele chama a igreja para a santificação, para a comunhão e para glorificar a Deus. E diante disso, nós vamos tirar lições preciosas para a ministração de hoje. Antônio Pita, escrevendo a respeito da carta de Corinto, ele faz questão de dizer que era comum entender o que está acontecendo na igreja de Corinto, porque grande parte das igrejas do Novo Testamento são igrejas domésticas, compostas por algumas pessoas, alguns irmãos. Boa parte desses irmãos eram judeus e alguns gentios. O Antônio Pita, ainda destacando no seu texto sobre essa carta, ele apresenta, por exemplo, alguns membros daquela igreja, da igreja de Corinto, para que o apóstolo Paulo faz questão de escrever esse texto. É bem verdade que nós precisamos também relembrar a você, que nós falamos na aula passada, que originalmente falando, o apóstolo Paulo se preocupou com a igreja de Corinto e escreveu para aquela igreja 4 cartas. A primeira carta é uma carta perdida, e o endereço da citação dessa carta está
no capítulo 5, versículo 9 da primeira carta que temos em mãos. A segunda carta é, originalmente falando, essa primeira carta que nós temos em mãos. A terceira carta é uma carta perdida, citada no capítulo 2, versículo 3 e 4, da segunda epístola que nós chamamos atualmente. E a quarta carta é essa segunda epístola que nós estudamos para a glória de Deus, escrita por Paulo. É claro que é bem verdade que nós precisamos observar quem são os possíveis membros da igreja de Corinto. O Antônio Peter cita para a gente essa lista. Capítulo 1, versículo 1, ele cita o nosso irmão Sóstenes, a nossa irmã Chloe, que fazia parte da membresia daquela igreja. Capítulo 16, versículo 17, ele cita mais alguns irmãos judeus que faziam parte daquela comunidade, como Fortunato, Acaio. Capítulo 16, versículo 19 dessa primeira carta, ele cita também Priscila e Áquila. Mas na igreja de Corinto também nós encontramos alguns irmãos que eram gentios, nesse caso não eram judeus. E há a citação de pelo menos 3 irmãos nessa carta que eram gentios. No capítulo 1, versículo 14, nós encontramos o Crispo e o Gaio. Nós também encontramos no capítulo 1, versículo 16, a citação do nosso irmão Fortunato. Então, observe, a maior parte dessa igreja doméstica era formada por judeus. E, ao mesmo tempo, nós encontramos aqui alguns irmãos que são citados como gentios. Quando nós lemos também o texto do Magno Lença, nós compreendemos que boa parte da comunidade, da igreja em si, lá em Corinto, era formada por uma grande comunidade judaica, mas também formada por alguns que eram escravos, alguns que eram livres, pessoas que faziam parte do corpo de Cristo. Também é importante lembrar que o Magno Lença destaca no seu texto que a igreja floresce, que o evangelho floresce, que o evangelho cresce entre as comunidades pobres. Nós não encontramos, por exemplo, na igreja em Corinto, citações de pessoas que eram ricas, que tinham posses, de pessoas que eram sábias ao costume desse mundo. Mas boa parte recebeu a sabedoria de Deus, como o próprio apóstolo Paulo deixa claro para a gente. Citado no capítulo 1 da primeira carta, versículo 26. Ele cita que naquela comunidade, naquela igreja, não se encontravam sábios, de acordo com a sabedoria desse mundo, pessoas de família nobre e pessoas que tinham riquezas. Então, observe esses detalhes. A igreja é uma comunidade romana e, ao mesmo tempo, uma igreja que é formada por pessoas pobres. Outro detalhe que a gente precisa observar, especialmente analisando a carta aqui. O Howard Marshall, escrevendo seu texto Teologia do Novo Testamento, apresenta para a gente outra grande verdade, que essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, essa primeira carta que temos em mãos, apresenta grandes verdades teológicas, verdades que são centradas em 3 grandes pilares. Que pilares são esses? Verdades teológicas voltadas sobre a pessoa de Cristo, também a respeito da morte e ressurreição. Verdades éticas a respeito da conduta moral que aquela igreja precisava ter. E também verdades pastorais. E nesse detalhe sobre verdades pastorais, o autor da lição faz questão de apresentar essa lição com o olhar pastoral do apóstolo Paulo. O olhar de um pastor que tem o cuidado de abraçar aquela igreja. O olhar de um pastor que tem o cuidado de amar aquelas ovelhas, mesmo diante de todos os problemas listados na carta. Se nós analisarmos a carta, dividindo o texto em si, essa primeira carta, nós vamos encontrar o conteúdo dessa carta, entendendo as grandes verdades que o apóstolo Paulo apresenta. Em primeiro lugar, você encontra aqui Paulo orando e saudando os irmãos. No capítulo 1, versículo 1 ao 9, essa oração de Paulo é poderosa, é também riquíssima para o nosso coração. Em segundo lugar, você encontra nessa carta, capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21, Paulo falando sobre as divisões e também demonstrando a proposta da cruz, onde os crentes estão unidos agora em Cristo. Então ele foca o olhar para o Calvário. Capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20, Paulo combate o litígio e também dá uma palavra pastoral sobre a ética sexual. Ele traz um olhar de um pastor cuidando das ovelhas de Corinto. Capítulo 7,
Paulo agora traz uma orientação, que é uma pergunta que os irmãos enviam para o apóstolo Paulo em uma carta anterior, sobre questões relacionadas ao matrimônio, casamento, novo casamento e divórcio. Paulo também destaca nessa carta, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1, a importância de ter o cuidado com a idolatria, até mesmo na hora de se alimentar. Então, Paulo traz uma palavra pastoral para aqueles irmãos. Paulo também destaca nessa carta, no capítulo 11, versículo 2 até o versículo 34, a maneira e a ordem da adoração no culto, de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de servir o Senhor. Paulo é um verdadeiro pastor. Analisando ainda essa carta, capítulo 12 até o 14, capítulo 12, 13 e 14, Paulo traz o seu olhar para explicar para os irmãos a respeito da importância dos dons espirituais, que aquela igreja deveria aproveitar essa importância e conhecer o propósito de cada dom. Capítulo 15, Paulo agora esclarece, como um verdadeiro pastor, a importância de compreender a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos santos e a vinda gloriosa de Jesus. Capítulo 16, ele apresenta então as suas considerações finais. Por que é importante a gente destacar todo esse panorama antes de entrar na lição? É importante termos esse olhar, um Paulo que é pastor, um Paulo que foi pastor também dessa igreja em Corinto, que agora, atualmente, está pastoreando a igreja em Éfeso. Escreve uma carta, trazendo respostas e orientações para aqueles irmãos. E, em primeiro lugar, no nosso primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Saudações do apóstolo Paulo. É importante você entender isso nesse primeiro ponto. A base bíblica para esse primeiro ponto está no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele procura descrever exatamente que o apóstolo Paulo é um grande pastor. E verdadeiramente o apóstolo Paulo é um pastor. E na introdução dessa carta, analisando especialmente esses 3 primeiros versículos, nós encontramos também 3 respostas teológicas a respeito da composição do texto. Nessa carta nós encontramos a resposta, por exemplo, sobre a autoria do texto, que é do apóstolo Paulo, está no versículo 1. Nessa carta também nós encontramos o apóstolo Paulo defendendo o seu chamado e o seu apostolado, porque ele agora está passando por uma perseguição também dos judaizantes contra o seu ministério. Nesse texto, do versículo 1 ao 3, nós encontramos que ele é um verdadeiro apóstolo. E a defesa do seu apostolado é esse entendimento que ele é um enviado de Deus às nações, um enviado de Deus como um embaixador do Evangelho. O primeiro subtópico da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Paulo apresenta e justifica o seu chamado, versículo 1. É aquilo que eu acabei de dizer para você. Nesses 3 primeiros versículos, nós encontramos o apóstolo Paulo defendendo seu ministério, o seu apostolado, e também encontramos a autoria dessa carta. Essa epístola que possivelmente foi escrita entre o ano 55 e 56 da nossa era cristã. Tudo nos leva a entender que o apóstolo Paulo, quando fundou aquela igreja de Corinto exatamente no ano 50 da nossa era cristã, na segunda viagem missionária, citado aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao 18. Você compreende, à luz da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo dedica o seu coração a missões. Ele vive na cidade de Corinto durante 1 ano e 6 meses, 18 meses ao todo, pregando a palavra de Deus, propagando o evangelho, falando de Cristo, orientando aqueles novos irmãos. Natalino Neves faz questão também de destacar que ele inicia a carta, o apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, agora, depois de alguns anos, para poder orientar os irmãos. E inicia a carta apresentando ações de graças, orando pelaquela igreja, intercedendo em favor daquela igreja. É muito certo que a gente precisa compreender que a igreja de Corinto floresce na cidade de Corinto, uma principal cidade romana daqueles dias. Para você ter ideia, a cidade de Corinto, aquilo que nós destacamos na aula passada, já possuía ali uma grande população de ricos, de romanos, pessoas de todas as partes do mundo. A cidade já tinha 2 portos, o comércio daquela cidade era grande. A cidade se tornou então um polo
para missões, e é por isso que o apóstolo Paulo agora está preocupado com isso. E ele está agradecendo a Deus, orientando os irmãos. O Paul Gardner faz questão de dizer no seu texto algo que é interessante. Faz questão de dizer que o apóstolo Paulo dedicou a sua vida ao seu ministério, ao seu chamado, para levar a mensagem aos outros povos. Para você ter ideia, à luz da palavra de Deus no Novo Testamento, Pedro também é chamado para abrir a porta das missões para os gentios. Atos capítulo 10, ele é o primeiro a ser enviado por Deus para pregar ao centurião romano conhecido como Cornélio. E Cornélio aceita a mensagem de forma poderosa e é batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia demonstra para a gente que o apóstolo Paulo dedica com força a sua vida à causa do Evangelho, à pregação aos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, nós encontramos uma citação onde o apóstolo Paulo defende o seu ministério. Gálatas também, capítulo 2, versículo 8, nós encontramos que o apóstolo Paulo defende o seu chamado, defende aquilo que foi lhe dado para propagar o evangelho. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, Paulo fala a respeito desse chamado, dessa bênção de Deus para propagar as nações. Então é importante a gente destacar isso aqui. De acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, é importante compreender essa passagem à luz do contexto em si. Paulo tinha uma estratégia. Em toda cidade que ele chegava, ele evangelizava a partir das sinagogas. Ele pregava o evangelho nas sinagogas. Não é à toa que, por exemplo, a igreja em Tessalônica foi fundada dessa maneira. Ele propagou o evangelho durante 3 sábados naquela comunidade, em uma sinagoga, e depois foi expulso da cidade. É por isso que em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele faz questão de dizer que ele não se envergonha do evangelho. Por causa do evangelho, ele foi expulso diversas vezes de várias sinagogas. Ele diz, olha, o evangelho para mim é poder de Deus. Observe essas questões. Ele fala que ele não tinha vergonha. Em diversas vezes, ele era expulso de sinagogas. Ele era esbofeteado, espancado por causa da pregação do evangelho. Natalino Neves faz questão também de dizer na lição, e isso é interessante, que o Sóstenes, um dos membros da igreja em Corinto, possivelmente era o chefe da sinagoga na cidade de Corinto. E o Sóstenes acaba se convertendo ao evangelho. A Bíblia também traz a citação para a gente, em Atos capítulo 18, versículo 17, na visão do Natalino Neves, que o Sóstenes, ele é espancado também pelos judeus que faziam parte da sinagoga, porque defendeu o apóstolo Paulo e a pregação do apóstolo Paulo. Todavia, quando nós analisamos as cartas, é importante destacarmos que o apóstolo Paulo defende seu ministério por causa de uns judaizantes que perseguiam a sua pregação, perseguiam a sua vida, para que o evangelho não florescesse. Mas, na Bíblia, nós encontramos diversas citações da sua defesa. Por exemplo, quando ele escreve a segunda carta, que na realidade, originalmente falando, é a quarta carta, mas para nós é a segunda, ele defende o seu ministério em diversas passagens. Em 2 Coríntios, capítulo 1 ao 7, você percebe que o apóstolo Paulo, naquela carta, descreve uma defesa pessoal do seu ministério. Ele defende o ministério que Deus lhe confiou. Também, na segunda carta, nós encontramos outra citação. Capítulo 11, versículo 5, ele defende o seu ministério contra aqueles que eram judeus e estavam se autodenominando superapóstolos. Observe, não são os apóstolos de Jesus, mas alguns falsos apóstolos que perseguiam o ministério paulino. Em 2 Coríntios 11, 3, ele cita sobre esses falsos mestres, falsos apóstolos que perseguiam a sua pregação e o seu ministério. Capítulo 10 da segunda carta, versículo 17 e 18, ele diz que o seu ministério era aprovado por Deus e o seu ministério foi concedido pelo Senhor. Quem chamou ele para a obra foi Deus. Isso aqui é lindo. Quem nos chama para a obra é Deus. Quem te chamou para a obra foi Deus. Quem chamou o teu aluno foi Deus. E por isso nós precisamos glorificar o Senhor. E diante disso, eu espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo, comenta aí, glorifica a Deus também. Vamos caminhar para o segundo subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens. O reconhecimento do chamado dos seus leitores. Capítulo 1, versículo 2. Essa é a nossa base para esse segundo subtópico. O Natalino Neves faz questão de dizer que o apóstolo Paulo agora
como um pastor, depois de defender o seu ministério, faz questão de reconhecer o chamado da igreja de Corinto. Aquela igreja foi chamada para a glória de Deus. Aqui também temos uma aplicação. Você também foi chamado para a glória de Deus. O teu aluno, gente boa, foi chamado para a glória de Deus. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico e expositivo, ele destaca para a gente algo que é interessante aqui sobre o chamado da igreja de Corinto. Ele traça para a gente como o apóstolo Paulo apresenta nesse capítulo 1 que aquela igreja foi chamada para a glória de Deus. Também é interessante pensar que o próprio pastor Hernandes Dias Lopes também utiliza essa mesma fonte para propagar esse chamado. Esse chamado da igreja é importantíssimo para o nosso crescimento em Jesus. Você, como cristão, também foi chamado para glorificar a Jesus. O Natalino Neves diz que Paulo tinha uma maneira especial de lidar com cada igreja. E agora, com a igreja de Corinto, uma igreja problemática, ele está dizendo, iniciando a carta, que a igreja é uma igreja chamada para a glória de Deus. Vamos destacar, por exemplo, nessa visão, como a igreja de Corinto foi chamada para a glória de Deus. O Warren Wiersbe destaca nesse primeiro capítulo que Paulo apresenta 3 considerações importantes sobre o chamado da igreja de Corinto. A primeira consideração que ele levanta está no capítulo 1, versículo 1 ao 9, destacando que a igreja de Corinto foi chamada para santificação. Você, gente boa, também foi chamado para santificação. Os irmãos da igreja de Corinto viviam em uma cidade romana. Observe esse detalhe, onde a promiscuidade era real, estava presente no dia a dia, onde a lama do pecado batia a porta. E Paulo está dizendo, vocês foram chamados para a santificação. Gente, isso não parece que os nossos dias, nós estamos vivendo em um período em que a lama do pecado chega mais perto da gente, nas faculdades, nas escolas, nas mídias. Nós percebemos exatamente que o pecado se aproxima para poder parar você. Mas Paulo está dizendo, à luz de Corinto, nesse primeiro capítulo, versículo 1 a 9, que nós somos chamados para a santificação, para a santidade. Você em Jesus, teus alunos, foram chamados para a santificação. É importante destacarmos isso aqui. Os irmãos de Corinto foram chamados para a santificação. Outro detalhe, por exemplo, que nós encontramos destacado aqui em segundo lugar, está no capítulo 1, versículo 10 ao 25, quando os irmãos da igreja de Corinto também foram chamados para a comunhão. Você em Jesus foi chamado para a comunhão. A igreja de Corinto passava por diversos problemas. Para você ter ideia, a igreja estava dividida em partidos. A igreja estava rachada. E aonde não há unidade de Cristo, o problema do pecado chega perto. Mas Paulo enxerga exatamente esses problemas e, como um verdadeiro pastor, ele está relembrando aqueles irmãos e dizendo, vocês foram chamados para a comunhão. Nós, em Cristo, fomos chamados para a comunhão. Em Cristo, precisamos ter uma só visão, caminhar avançando para o céu, levantando a nossa bandeira, exaltando a Cristo, falando da morte e ressurreição, honrando o Senhor na Santa Ceia e tendo uma vida santa para a glória de Deus. Paulo também destaca nessa carta aqui, em terceiro lugar, na visão de Wiersbe, capítulo 1, versículo 26 ao 31. A igreja de Corinto foi chamada para glorificar a Deus. Você, gente boa, também foi chamado para glorificar a Deus. O teu aluno foi chamado para glorificar a Deus. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. Que perspectiva linda que nós temos aqui para compartilhar em sala de aula. O Natalino Neves destaca ainda 3 coisas importantes aqui nessa lição que você pode aproveitar na tua ministração. A primeira é, Paulo ele atua com a pedagogia pastoral. Ele não critica os irmãos, mas ele trabalha como um bom pastor. Como um pastor que ama as ovelhas de Cristo, que cuida do povo de Deus. Tem muita gente que não tem essa sabedoria na hora de liderar, sabe? Só aponta os defeitos, só critica os irmãos. Como um pastor, nós devemos agir com um coração amoroso, como o apóstolo Paulo, com essa pedagogia de resgatar aquele que está perdido.
Às vezes, um jovem da tua igreja que faz parte do grupo deu um vacilo, sabe? Pecou, ele fez algo grave. Não jogue ele fora, mas como um bom pastor, chega perto, abraça ele, ajude ele a levantar daquela lama do pecado, a se lavar no sangue de Cristo e a estar próximo do Senhor, firmado para caminhar para a eternidade. Nós, como pastores, devemos agir como Paulo. Outra coisa que o Natalino destaca também é que Paulo escreve enfatizando o lado positivo da igreja. A igreja de Corinto possui diversos problemas. Problemas de relações sexuais, problemas de disse-me-disse, problemas de dissensão, de briga mesmo dentro da igreja, mas Paulo não olha para isso inicialmente. Como um bom pastor, ele não esquece dos problemas, ele trata dos problemas sim, ele cuida das feridas, mas antes de tudo, ele chega com um unguento, ele cuida dos irmãos, ele chama os irmãos para perto, ele destaca o lado positivo daquela igreja, demonstrando que aquela igreja é uma potência para a evangelização. Nós também precisamos ter esse olhar pastoral. Em terceiro lugar, o Natalino Neves destaca aqui nesse segundo subtópico, é que o apóstolo Paulo reconhece as qualidades dos seus destinatários, as qualidades de cada irmão. Ele é um pastor que reconhece isso. Nós também precisamos ter esse olhar amoroso, como pastores, como servos de Cristo, como professores da escola bíblica dominical. Às vezes o jovem está faltando na tua aula, não critica ele, gente boa, chega perto, convida, procura saber o que está acontecendo. De repente ele está passando por um problema e está precisando de ajuda e você pode ser esse instrumento. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos então para o nosso terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A saudação fraternal de Paulo. Base bíblica, capítulo 1, versículo 3, nesse terceiro subtópico. Paulo age com a saudação fraterna de um verdadeiro irmão que é pastor. Paulo inicia dizendo que ele deseja que a graça do Senhor esteja sobre a igreja. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a igreja. O John Maxwell faz questão de destacar algo que é importante aqui. Ele afirma que liderança é mais exemplo do que o exercício do poder. Observe, Paulo é um líder e ele está dando o exemplo, está elogiando os irmãos do que demonstrar o seu poder com a igreja de Corinto. Ele foi o fundador daquela igreja. O John Maxwell também destaca outra coisa, que liderança não é demonstrar o seu poder, o exercício da sua autoridade, mas sim desistir de você mesmo, do seu ego, para ajudar o outro. Paulo está agindo, ajudando a igreja de Corinto. Paulo está agindo como um pastor cuidando das ovelhas. Outra coisa que você precisa parar para pensar também nessa visão fraternal do apóstolo Paulo. John Maxwell ainda destaca que aquele que deseja liderar precisa liderar com amor. E Paulo está liderando a igreja de Corinto com amor, com graça. Se você deseja cuidar de outras pessoas, você precisa então. Se você deseja influenciar outras pessoas, é necessário que você cuide delas. Paulo está influenciando a igreja de Corinto, cuidando da igreja como um pastor, porque ele sabe da potência daquela igreja. Paulo cuida daqueles irmãos. Nós também precisamos ter esse olhar, amar, agir de forma fraterna, cuidar do nosso próximo. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos avançar agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Quando você observa o texto bíblico, do capítulo 1, versículo 4 ao 9, nesse segundo ponto, você percebe que o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo, pelo projeto de Deus, pelo plano de Deus naquela cidade estratégica com aquela igreja estratégica. Howard Marshall, em sua teologia do Novo Testamento, destaca, por exemplo, a visão teológica que é apresentada aqui na carta de Corinto. É muito provável que essa visão estratégica do apóstolo Paulo em agradecer pela igreja de Corinto destaca isso, porque nessa visão teológica a carta apresenta para a gente o centro que é Cristo. Então a igreja de Corinto está em Corinto,
anunciando o centro do evangelho, que é Cristo, a cruz de Cristo que nos unifica no meio das nossas divisões, a ação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja para capacitar aquela igreja com os dons espirituais para propagar o evangelho, a ressurreição de Cristo sendo anunciada e também o retorno glorioso de Jesus para arrebatar a sua igreja. Esses princípios são vistos aqui na carta. E é muito provável que essas verdades eram compartilhadas por aqueles irmãos. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Capítulo 1, versículo 4 ao 6. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender essa proposta do Natalino Neves, em demonstrar a gratidão do apóstolo Paulo pela conversão daqueles irmãos através do verdadeiro evangelho. Em seu comentário sobre a primeira carta de Corinto, o pastor Hernandes Dias Lopes destaca algumas coisas interessantes, que o apóstolo Paulo relembra aqueles irmãos a condição deles passada. No capítulo 1, versículo 26, ele relembra aqueles irmãos a vida de pecado em que eles viviam. Paulo também relembra o motivo pelo qual, capítulo 1, versículo 27, Jesus havia chamado aquela igreja para um propósito. Capítulo 1, versículo 30, Paulo também relembra que aquela igreja foi chamada agora para a herança em Cristo, para estar com o Senhor. Então, quando você observa essa ação de graça pela conversão desses irmãos, compreendendo todo o capítulo, você descobre então que o apóstolo Paulo está falando de coisas riquíssimas para aqueles irmãos daquela cidade. O Natalino Neves aqui afirma em 3 questões importantes que nós encontramos nesse subtópico. Que Paulo afirma que aquela igreja foi fundamentada na palavra de Deus, a palavra é o centro em sua teologia, que aquela igreja teve o conhecimento de Deus a partir da experiência com Deus na ação do Espírito Santo, é uma igreja fervorosa também. Terceiro, o testemunho de Cristo era confirmado por eles. Eles alcançavam vidas pelo testemunho de Cristo na vida deles. Olha que riqueza, que presente que temos aqui em mãos. Compreendendo essa questão, você entende então essa ação de graça do apóstolo Paulo. As palavras amáveis do apóstolo Paulo. Nossa base nesse segundo subtópico é o capítulo 1, versículo 8. Agora o apóstolo Paulo começa a destacar ainda algo que é interessante para aquela igreja. Ele fala de forma pastoral, de forma amável, nesse viés, olhando para a igreja de Corinto. Paulo, de acordo com o Natalino Neves, começa agora a preparar o coração daqueles irmãos para falar agora algumas verdades. Observe, ele é um pastor que começa a trabalhar agora as feridas da igreja. Mas antes de preparar as feridas, ele prepara o campo. Antes de cuidar dos irmãos, ele fala do amor de Cristo. E agora ele começa a destacar alguns cuidados. Como um pastor, ele não abre mão também das verdades de Deus. Como bons obreiros, não podemos abrir mão das verdades de Deus para o pecado. Não podemos abrir mão das verdades de Deus, de princípios eternos em nossas igrejas, em nossas congregações e deixando o povo andar da maneira que bem deseja. Como verdadeiros pastores, nós precisamos trazer o rebanho para perto, mas cuidar desse rebanho, retirar o carrapicho, cuidar das feridas, passar o unguento e tratar exatamente aquilo que precisa ser tratado. E o apóstolo Paulo está tratando disso. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 1 ao 3, Paulo destaca para a igreja de Corinto que a igreja de Corinto é um povo separado por Deus para a santificação, para ser santo, e não para poder abraçar o pecado. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, faz também questão de afirmar algo que é interessante sobre essa visão de santificação. Ele diz que a igreja tem um dono, e o dono da igreja não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro. O dono da igreja é Jesus. E o dono da igreja deseja que essa igreja seja cuidada, tratada, liberta, santa, sarada, para a sua glória, vivendo então a sua vontade. Quando nós lemos então, capítulo 1, versículo 7, a igreja é um povo que aguarda o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que são santos. Versículo 8,
Há um destaque aqui a respeito dessa vinda gloriosa de Jesus, para buscar aqueles que aguardam essa vinda em santidade. Então, Paulo começa a falar dessas verdades aqui na carta. Ainda, capítulo 1, versículo 8 e 9, nós encontramos algo que é relevante. A importância destacada aqui pelo apóstolo Paulo sobre a dependência de Deus, como a igreja precisava estar dependente. E olhando para isso, nós entendemos esse amor fraternal e, ao mesmo tempo, esse cuidado do apóstolo Paulo em tratar das feridas daqueles irmãos. A expectativa de Paulo estava firmada na sua aliança com Deus. Nossa base bíblica, capítulo 1, versículo 9, nesse terceiro subtópico. A sua aliança com Deus é um símbolo exatamente dessa santificação e, ao mesmo tempo, da salvação em Jesus. Ou seja, quando Paulo se refere a isso, ele está falando da firmeza da igreja na salvação em Cristo, pois a nossa salvação depende sim da fidelidade de Deus. Esse Deus que é fiel, no versículo 8 e 9, destacado pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, é o Deus que garante essa nossa salvação. Isso é interessante aqui. E Paulo está relembrando sobre a dependência de compreender que a salvação foi dada por intermédio da graça de Deus. Por divina vontade soberana, o Natalino Neves destaca isso para a gente, que a salvação é a dádiva, é um presente, é graça de Deus, concedido para os irmãos da igreja em Corinto. Nós também, como professores, precisamos relembrar disso em sala de aula, que a salvação é um presente, é uma dádiva de Deus para o nosso crescimento em Jesus. Vamos avançar agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma igreja marcada pelos dons. Nós precisamos observar nesse terceiro ponto algo também que é relevante, porque nesse trimestre, no segundo, a classe dos adultos está estudando sobre os dons espirituais. John Stott faz questão de dizer que o maior dom que Deus deu para a igreja, na sua visão, é a salvação. E nós também acreditamos assim. A salvação é o maior dom dado por Deus à igreja, por intermédio da graça. Jesus é esse presente para nós. Mas a igreja de Corinto era capacitada pelos dons. O Sam Strauss faz questão de dizer que esse Deus Todo-Poderoso não deu os dons de forma deísta. O que é isso? Deus deu os dons para a igreja utilizar da maneira que quer e depois ele abandonou essa igreja. Não é bem assim. Deus deu esses dons para agir por intermédio da igreja, para agir por intermédio de você, para trabalhar na tua congregação através da sua vida. Ele está presente nos dons espirituais. O primeiro subtópico aqui da nossa lição, desse terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os dons espirituais. Nesse primeiro subtópico, nós compreendemos muito bem que no Novo Testamento nós encontramos aí palavras gregas que demonstram então a eficácia desses dons. Nós encontramos, por exemplo, algumas palavras. Carismata, que apresenta que esses dons são carismas de Deus, graça de Deus, dado por vontade de Deus às nossas vidas, à igreja. Segunda palavra que nós encontramos é o diaconai, que traz essa ideia que esses dons foram dados por Deus para o serviço, para que a igreja sirva a comunidade e também uns aos outros. A terceira palavra que nós encontramos é conhecida como emergata, que traz essa ideia de manifestações de poder dadas por Deus. No Novo Testamento, nós encontramos aí, no mínimo, 3 listas sobre esses dons espirituais, totalizando aí, então, 21 dons, e não apenas 9, como muitas pessoas pensam. Nós encontramos a primeira lista em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, onde nós percebemos ali o apóstolo Paulo citando para os irmãos alguns dons espirituais relevantes para aquela comunidade. Que dons são esses? Profecia, ministério, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Nós encontramos também outra lista no Novo Testamento, apresentada como dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem faz parte dessa lista? Profeta, evangelista, pastor e mestre. Na Bíblia, essas funções são vistas como dons espirituais e não somente cargos de igreja. Outra lista que nós encontramos está aqui na carta escrita por Paulo à igreja de Corinto, especialmente a primeira carta. Nessa primeira carta, nós encontramos no capítulo 12, versículo 8 a 10, a citação dos seguintes dons espirituais que são relevantes para a igreja. Que dons são esses? Palavra e sabedoria, palavra e conhecimento,
fé, dons de curar, milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernimento. O Natalino Neves faz questão de falar que a igreja de Corinto possuía dons espirituais. O pastor Antônio Gilberto faz questão de dizer, no seu texto, destacando que os dons espirituais foram dados para a igreja e esses dons devem ser regulamentados, entendidos e compreendidos sobre o prumo da palavra de Deus, corretamente interpretados, corretamente entendidos e aplicados na edificação do corpo de Cristo. O Mayan Pirman faz questão de dizer que os dons espirituais foram dados para a igreja com um propósito: edificação da igreja e, ao mesmo tempo, nesse propósito, propagação do evangelho, do reino, anunciar Jesus para as pessoas. Eu espero que você esteja entendendo a respeito dos dons espirituais. Se você quer entender isso mais profundamente, assista às nossas aulas da classe dos adultos desse segundo trimestre, onde nós estamos detalhando isso para você de forma muito específica para a glória de Deus. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os dons não definem a nossa espiritualidade. Nesse segundo subtópico, nós vamos compreender essa proposta do Natalino Neves, que inclusive, na lição de número 2 da classe dos adultos, nós compreendemos a respeito do propósito desses dons espirituais, demonstrando que esses dons não foram dados para elitizar o crente. O Elinaldo Renovato faz questão de falar a respeito dos dons, demonstrando que os dons espirituais são dados por Deus para a capacitação da igreja e para o serviço, para a propagação do evangelho. O Israel de Araújo, escrevendo o dicionário do movimento pentecostal, faz questão de dizer que é um equívoco pensar que aquele que recebeu os dons espirituais em todas as suas atitudes, de repente demonstrando um dom espiritual em sua vida e em suas atitudes equivocadas e erradas, que ele está tendo a aprovação de Deus. Isso, na visão do Israel de Araújo, é um equívoco e é ato antibíblico. O Antônio Gilberto destaca para a gente algumas coisas que estavam presentes na igreja de Corinto. Ao mesmo tempo que a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, ela se tornou uma igreja carnal. Tinha dons espirituais, sim, glória a Deus, mas tinha problemas carnais. Ele destaca, por exemplo, alguns. Que problemas são esses? Capítulo 3, versículo 4 ao 6, o Antônio Gilberto dstaca para a gente que a igreja era uma igreja que estava vivendo uma dissensão, uma divisão dentro de si. E a carnalidade causa exatamente essa quebra da unidade do corpo de Cristo. A igreja tinha dons, mas estava dividida. Outra coisa que o Antônio Gilberto destaca também, capítulo 3, versículo 1 ao 3. A igreja era uma igreja carnal ao mesmo tempo que obtinha os dons espirituais. A carnalidade nos enfraquece espiritualmente falando. E Paulo, como pastor, está enxergando aquilo. Terceira coisa que o Antônio Gilberto lista para a gente. Capítulo 11, versículo 21 da primeira carta. Existia na igreja de Corinto a intemperança. Os nossos queridos irmãos não se comportavam muito bem na hora do culto. Agiam de forma leviana, desonrando aqueles irmãos que eram mais pobres e não exaltando a Cristo. E os dons espirituais não são um sinal de uma espiritualidade madura. O Carlos Oswaldo Pinto escreve um texto sobre a igreja de Corinto e ele afirma que Paulo, escrevendo essa primeira carta, ele está falando sobre a maturidade cristã que estava faltando naquela igreja. Observe muito bem essas questões, como é importante a gente buscar a maturidade cristã. E o Natalino Neves finaliza esse subtópico destacando que os dons espirituais podem ser vistos a partir de uma maturidade cristã. No nosso dia a dia, precisamos dar frutos de forma honesta, honrando ao Senhor. O que adianta você falar em línguas no culto e na rua você falar um palavrão? O que adianta você falar sobre fidelidade a Deus e na rua você ser desonesto com as suas ações? Para pensar sobre isso. Vamos finalizar a aula de hoje com o nosso terceiro e último subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os dons são capacitações para o serviço. Os dons espirituais, na visão do Natalino Neves, é uma capacitação para o serviço. O Elinaldo Renovato, comentando a lição do adulto, ele faz questão de dizer que esses dons são uma capacitação para o serviço e, ao mesmo tempo, uma capacitação para a sua edificação pessoal e para a edificação do outro também. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, o apóstolo Paulo diz
que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E no versículo 5 desse capítulo 14, ele orienta os irmãos a buscarem as línguas e o seu desejo é que todos fossem edificados espiritualmente através desse dom. Capítulo 4, versículo 18, ainda da primeira carta, Paulo diz que ele falava mais língua do que todos os irmãos da igreja. Então, a sua edificação pessoal, sua espiritualidade na prática era vivida também. Capítulo 14, versículo 12, você entende que o dom espiritual foi dado para a edificação do corpo de Cristo. A igreja recebe esse dom para uma edificação do corpo. Isso é serviço. Gente boa, eu espero ter contribuído com você. Se você desejar o esboço dessa aula, o slide de todo esse trimestre, olha, está disponível exclusivamente para quem é assinante do Facilita EBD. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se ajudei você, se contribuir com você, marca a gente aí no teu Instagram, comenta aqui embaixo, que Deus te abençoe, tá? Envie esse vídeo também para outras pessoas serem edificadas em Jesus. E é claro, gente boa, como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer aqui algumas dicas de leitura que eu utilizei para montar a aula de hoje. Primeira dica que eu quero apresentar para vocês é essa daqui. 1 Coríntios do pastor Hernandes Dias Lopes, pode te ajudar muito na sua ministração. Segunda dica que eu quero apresentar para você é um texto muito bom sobre a igreja de Corinto, a Santa Ceia do Senhor, de Magno Lença. Esse material é da editora Santorini, pode te ajudar muito nessa ministração. Outro texto também que nós utilizamos para montar a aula de hoje é as Cartas Paulinas do Antônio Pita, para trazer a construção sobre essa igreja de Corinto, sobre essa carta. Outro material que utilizamos também como base para a ministração de hoje é do Howard Marshall, esse texto Teologia do Novo Testamento, e eu espero ter contribuído contigo. Um beijo no teu coração, te aguardo por aqui na nossa lição de número 3, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: as divisões na igreja. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.